Shalom a todos, meus irmãos, que o Senhor abençoe o lar de todos. Estamos em casa devido aí ao combate do coronavírus e estamos contribuindo com as autoridades, né? Eu resolvi gravar este vídeo, né? Hoje estaremos estudando esta lição na igreja. Todo domingo os assembleianos se reúnem e sentam-se para aprender a palavra de Deus. É o nosso culto matinal de ensino, a EBD em avanço, a EBD levando conhecimento, levando cultura para o povo de Deus, né? E hoje o nosso tema a 12ª lição fala do nosso Jesus, Jesus, o homem perfeito. Resolvi gravar este vídeo, compartilhar com os irmãos, né? Jesus, esse personagem que surge, né, é questionado por aqueles que são céticos, não acreditam nele, né? Não vou aqui enumerar, não tenho nenhuma condição de enumerar quantos livros já foram escritos, serão escritos contra a existência de Jesus. Como também há milhares escritos que defendem a existência do nosso Jesus, né? Jesus que o apóstolo Paulo define como o segundo Adão. O primeiro Adão peca, né? E o segundo Adão é definido em Jesus. Esse não peca. Por isso que a lição tem esse título, né? Com certeza o autor, todos nós sabemos disso, mas o autor foi feliz nesse título, o pastor Claudionor Corrêa de Andrade. Jesus, o homem perfeito, né? E você que tem a lição em casa, você deve ler esta lição, né? O crente tem que fazer uso da literatura, né? Há um certo pensador, não me lembro o nome, mas criador desta frase: o homem que não lê é preso pela sua própria ignorância. Então, Jesus, o homem perfeito, Adão, sendo o primeiro homem feito por Deus, né? Logo você percebe que na criação de Adão, Adão não tem, vamos dizer assim, pai e mãe genéticos, né? Assim podemos dizer. Como Jesus é o homem perfeito. O tópico primeiro da lição, o autor diz: Jesus, o verdadeiro Deus. E o autor define aqui, né? Ele, na sua eternidade com o Pai, né? Os seus atributos, grandezas e perfeição, né? E descendo dessa humanidade para viver com os homens. Mas mesmo vivendo com os homens, não deixa de ser Deus. Não deixa de ser Deus, né? Jesus, sendo o segundo Adão, ele não peca. Ele não cometeu pecado. O escritor aos Hebreus diz que em tudo ele foi tentado, mas em nada pecou. Na eternidade, ele é o Pai da eternidade, né? Ele é o Pai da eternidade. Os seus atributos como Deus, o autor define no tópico primeiro, ele é onipotente, onisciente,
imutável, né? Ele é o autor da vida, né? Jesus é o autor da vida, né? E ele, na sua glória, esvazia-se e vem estar com os homens, né? Vem andar com a humanidade, né? Ele vem sentir o que a humanidade sente, viver o que a humanidade vivia, né? Ou seja, Jesus experimentou o lado humano, né? Dores, fadiga, né? Glória a Deus por isso. Ele nasce, né? Ele é concebido por Maria. Maria foi aquela mulher que foi escolhida para nascer Jesus, né? Sem, irmãos, sem a parte genética, né? Ela é dela que nasce Jesus, mas Jesus foi concebido divinamente, melhor dizendo, né? Ele nasce dela e se humaniza, né? Está com os humanos, vive, tem cansaço, sede, sofreu perseguição, viu o desprezo que os homens causam aos próprios homens, né? Mas esteve conosco aqui como Deus, né? O autor gostaria de ressaltar o que o autor diz nesse tópico. Professamos que o Senhor Jesus Cristo é perfeitamente humano e perfeitamente divino, né? Ele se humanizou, mas não deixou a sua divindade, né? Isso é maravilhoso, né? Eu gosto muito da leitura que Paulo faz na carta de Filipenses, está até na lição do capítulo 2, do versículo 11, que Deus lhe deu um nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, né? Quando ele acha-se na sua glória, ele veste-se da roupagem humana para viver com os homens, né? Ele é exaltado, né? E vale lembrar que o autor também coloca aqui no tópico 2, Jesus verdadeiro homem. Alguns questionam, mas Jesus viveu aqui na Terra, então ele tinha poderes, ele poderia se livrar de qualquer coisa usando seus atributos divinos. Não, ele viveu como homem, né? Como homem, ele nasceu, viu aqui a sua, como que era a humanidade, né? Eu vou destacar aqui o que o autor diz na introdução dessa parte, verdadeiro homem, a concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria, né? Miqueias profetizou isso, né? Mas de ti, Belém, Efrata, nascerá, sairá de ti, né? O profeta Isaías também profetizou no seu capítulo 7, né? Então, as profecias do nascimento de Jesus estavam no Antigo Testamento, e o autor realça aqui que não era surpresa, né? Não é reencarnação, é encarnação, ou seja, o verbo se tornou carne, né? O verbo se tornou carne, ou seja, a palavra, né, se tornou carne, né, e veio habitar entre nós. Então o autor realça assim, o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas,
vieram a rejeitá-lo, aquilo que diz, vou até ler aqui com vocês, no Evangelho de João, capítulo sobre essa rejeição, capítulo 1, o versículo 11, vamos ver, e veio para o que era seu, e os seus não o receberam, versículo 12. Mas todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem em seu nome. Veja bem, aos que crerem em seu nome. Muitas pessoas não crêem, não acreditam. Coloca a pessoa de Jesus em dúvida, a existência dele em dúvida. Mas aos que crêem, aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, Jesus se humanizou, esteve aqui e viveu como homem. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado, né? Glorificado. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. Jesus foi profetizado, mesmo estando na eternidade, ele veio estar aqui conosco, né? Deixa eu ler essa parte aqui que ela é interessante para você, para todos nós. Né? Jesus estava no seio do Pai. Né? Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai. 1 João, Evangelho de João 1,18. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, ou seja, achar que ele não estava fazendo nada, né? Pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo. Ele é o Verbo vivo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existiria. Ou seja, lá na eternidade ele não estava ausente, ele estava criando. Ele era o próprio Criador. Paulo coloca isso também em Colossenses, no capítulo 1. Ele fala do poder criativo do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Na eternidade, ele é o Pai da eternidade. E todas as coisas que existem, ele estava atuando. É isso que o autor está a dizer. E há várias coisas aqui na lição interessantes, né? Mas o tempo aqui vai ser muito tempo que a gente vai gastar aqui. E o tópico 3, o pastor deixou aqui o tópico 3, Jesus, o homem perfeito, né? Ele é verdadeiro Deus, né? Sua existência eterna pode ser questionada, mas não altera, ele é Deus. Glória a Deus por isso. Ele cria, ele estava na criação, ele sabia de tudo, é onipotente, poderoso, imutável, né? Verdadeiro homem, porque como Deus, ele se humaniza, né? A humanidade de Jesus, ela não era aparente, era real, como diz na nossa introdução, né? Como homem, viveu, experimentou, sentiu o que nós, seres humanos, sentimos. Por isso que você pode clamar pelo nome de Jesus. Jesus entende as suas dores.
Jesus sabe o lado frágil do ser humano. Jesus compreende. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Deus me abandonou. Para. Jesus esteve aqui para saber as suas dores, os seus sentimentos, as suas angústias. Como humano, ele andou aqui. Ele pisou aqui nesta terra, né? E ele divide a história, porque antes de Jesus conta-se uma história, depois de Jesus conta-se outra história, né? Lembra lá da divisão antes de Cristo e depois de Cristo, né? Glória a Deus. E o tópico 3 fala de Jesus, o homem perfeito. Por que perfeito? Porque não pecou, né? Não se fez, vamos dizer assim, por nós ele se tornou, vamos dizer, Paulo diz que o filho tornou-se maldito, estava escrito lá no Pentateuco, maldito o homem que fosse pendurado no madeiro. Por nós Jesus se tornou maldito, mas não que ele pecou, que ele em si trouxe o bojo do pecado. Não. Ele, como homem, viveu humanamente, teve sede, teve cansaço, descansou, né? Dormiu, acordou, se fadigou, mas não pecou. Foi perfeito em sua caminhada. Oh, glória a Deus, ele foi perfeito em sua caminhada. E o autor deixa claro, eu gostaria de ler com você, aqui no tópico 3, parágrafo 1, a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedra em pães, nem fez brotar água de rocha para aliviar sua sede, ou seja, ele teve sede. Todos os milagres que ele realizou foi em favor dos que procuravam, cegos, leprosos, as pessoas que procuravam Jesus, né? E o Senhor Jesus era homem de dores, experimentado nos sofrimentos humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, segundo Hebreus 7:26, e Isaías, né? Isaías fala que ele era homem experimentado em dores, né? Então, ele era um homem, foi homem e perfeito. Glória a Deus por isso. O autor traz essa questão de o último Adão, né? Assim como Adão, né? Adão pecou. Adão foi colocado no Éden, ali ele fracassou, né? E não vamos agora colocar todo o erro da humanidade em cima de Adão, né? Adão pecou, mas Jesus veio para trazer remissão para a humanidade. E ele, sendo o último Adão, ele não pecou. Glória a Deus por isso. E nesse tópico, o pastor Claudio Arnaud coloca a questão aqui de Jesus sendo o último Adão. Ele diz: embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na sua plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados, restaurados, justificados em Jesus Cristo. Glória a Deus por este, vamos dizer assim, Jesus pagou a nossa dívida, o pecado, né? Nós fomos gerados no pecado, mas Jesus veio, ele veio, né, como homem perfeito, sendo o último Adão, né,
As pessoas falam, o último Adão por quê? Porque o primeiro Adão foi feito por Deus, o segundo Adão também por Deus, né? Pronto, acabou, não existe mais Adões, né? Jesus, sendo o último Adão, cumpriu essa missão. Ele veio para remir, né? Para justificar, para salvar a nós, os seres humanos. Quanto aos questionamentos da existência de Jesus, irmãos, sempre vão questionar, mas é a nossa fé, né? Na ressurreição de Jesus, quando ele aparece a primeira vez no capítulo, no Evangelho de João, aos discípulos que estavam chorando, lamentando a morte, né? Que ele reaparece para os seus discípulos, Tomé não estava, né? Aí Tomé diz, não, eu só vou acreditar se eu ver as marcas nas suas mãos, o furo e tal. E passado uma semana depois, ele se apresenta, então Tomé está. E há uma palavra direcionada a Tomé, porque, viste, crer, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Ou seja, se questionam tanto Jesus e às vezes não se fazem questionamento a existência de, de outras pessoas, né? Mas o nosso Jesus, ele humanizou-se, ele veio a esta terra, né? Coisa mais gloriosa, né? Jesus sai do seu trono, da sua habitação eterna, vem andar com os homens sobre a terra, sentir a fragilidade dos homens, não deixa de ser Deus, né? Morre por este homem para trazer a ele a redenção, a justificação, né? E ele viveu perfeitamente. O autor deixa claro. Ele não usou seus atributos para curar, para tomar água, para descansar, não. Ele teve sede, né? Há um episódio no Evangelho de João capítulo 4, ele teve fome. Eles chegam em Samaria, né? E tem fome. E ele fica ali esperando, os discípulos vai até a cidade comprar comida, ele está ali, chega a mulher samaritana, né? E ali aquele diálogo que traz salvação, a casa da mulher samaritana e toda a sua família, né? Então Jesus, o homem perfeito. Para encerrar, né, a perfeição espiritual e moral de Jesus, glória a Deus, né? Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Eis que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus, né? Já falei disso, né? Porque nos convinha tal sumo sacerdote, inocente, imaculado, separado dos pecados, feito mais sublime do que os céus. Aleluia. Está aí o autor destacando que Jesus não pecou, né? Não nasceu no pecado e nem praticou o pecado, tornando-se assim, sendo assim, não tornando, né? Corrigindo, sendo assim o homem perfeito. Glória a Deus, né? Deus seja louvado, né? E a nossa conclusão, todo o apanhado da lição, né? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, cheguemos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumador, exemplo em todas as coisas, e por ele anseiamos
quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Glória a Deus. Está aí. Tudo o que está acontecendo está nos apontando o arrebatamento e logo estaremos com o Senhor Jesus na eternidade. Glória a Deus por isso. Jesus, seu nome é maravilhoso, seu nome é perfeito, seu nome transforma, seu nome muda, seu nome é glorioso, né? Gostaria isso não é merchandising, você que está aí, esse livro aqui é da nossa editora CPAD, ele é do escritor Ravi Zacarias. Quem é Jesus? Leia esse livro, e esse livro eu gostei muito. E aqui nesse livro, há um tópico nesse livro, na página 165, deixa eu procurar aqui, né? Na página 165, o capítulo 11 do livro, a busca por Jesus. Vai narrar ali o fato de Jesus, dos seus pais, ao irem ao templo e no encontro, voltando para a Galiléia, eles não encontram Jesus e voltam, né, para Jesus, para procurar Jesus, quando eles acham Jesus no templo ensinando, sentando ali com os sábios, né, dando aula, né? E eu gosto do que o autor colocou aqui, esta nota. Jesus disse aos seus pais, né? Eu para isso nasci. Ou seja, Jesus veio para ensinar. Jesus veio, humanizou-se para trazer grandes lições à humanidade. Então, o Senhor te abençoe, te guarde, creia em Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Sendo Deus, tornou-se homem, não deixou de ser Deus, continua sendo Deus, intercede por nós, conhece as nossas fragilidades, nos entende perfeitamente e um dia estaremos lado a lado lá na eternidade. Aquilo que é dúvida, aquilo que possa gerar dúvida no seu raciocínio, na sua mente, deixe para você tirar lá na eternidade. Na eternidade, lá será uma escola de aprendizado. Na eternidade, nós iremos ver, contemplar, tirar as nossas dúvidas, se assim o temos, né? Mas creia no poderoso nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe e abençoe também a nossa nação e que o nome de Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Querido Jesus, eu te louvo, pois o teu nome está sobre todo nome. Tu veio, desceste do teu trono, viveste com os homens, se humanizaste aqui no nosso meio, estando em nosso meio, experimentou aquilo que a humanidade sente e passou. Agora, estando à destra de Deus, o Senhor intercede por nós. Eu quero orar a favor desta pessoa que está ouvindo, assistindo esta aula, a favor deste irmão, da casa dele e dela, a favor da nossa nação, a favor do Brasil, das nações. Senhor, que este mal seja extirpado da nação brasileira, das nações que estão sofrendo, Senhor, deste mal. Aleluia. Ó Deus, coloca as tuas mãos, opera milagre, leva
alegria, paz, a estilar, felicidade. E se houver alguém enfermo, ao assistir esta mensagem, Senhor, ele seja curado no nome do Senhor Jesus, pois o nome do Senhor Jesus é poderoso para curar todas as enfermidades. Abençoa todos, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido irmão, Deus te abençoe, Deus te guarde. Por mais que as igrejas estejam fechadas, cultue a Deus em sua casa, culto doméstico, orações, lendo a palavra de Deus, mantendo a sua comunhão. Eu deixo aqui aos irmãos Colossenses capítulo 5, versículo 25. Irmãos, orai por nós. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.